Bom, pessoal, vamos ver um videozinho aqui do Pimenta e o Sérgio Moro debatendo. O Pimenta, o famoso, eu acho que é Jamanta, né? Que chamavam ele aí nos negocinhos que ele estava envolvido, que tinha até um apelidinho de Jamanta. Vambora, vamos ver aqui esse debatezinho. A pena de 27 anos e meio de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro é justa ou não? Veja bem, essa questão não é uma questão da política. Essa é uma questão do judiciário, né? A pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é tentar trazer para o campo da política um debate sobre os crimes, a dosometria da pena. Houve uma decisão, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dentro da legalidade, dentro do Estado Democrático. Meu Deus, cara, todo mundo sabe que hoje o STF todo é político. Tá todo à esquerda, é todo do lado da esquerda. E esse cara vem me dizer que foi uma decisão jurídica e não política? Foi uma decisão totalmente política. De direito, cabe agora os advogados do Bolsonaro e do núcleo da trama golpista encontrar, né, do ponto de vista jurídico, recursos que eles acham que de alguma maneira possa ser colocado. Mas eu não vou discutir o tamanho da pena, entrar no mérito de uma questão que é de natureza judicial, que é de natureza policial, inclusive. Natureza política. Todo mundo sabe que o STF hoje é o segundo braço do PT. Não vem com essa história, não engano mais ninguém. Falando em questão policial, nós não queremos ser implacáveis só no combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. Nós queremos também ser implacáveis na corrupção promovida pelo governo Bolsonaro. E a questão do roubo do INSS era um bom exemplo. Minha nossa, gente, eles estão querendo dizer que o roubo foi do Bolsonaro. Cara, vocês têm noção da cara de pau dessa gente? Não sei como tem pessoas que ainda apoiam esse tipo de pessoa. Esse cara sem vergonha, safado. Todo mundo sabe que no governo Lula o INSS roubaram não sei quantas vezes mais. E esse cara vem jogar tudo no governo Bolsonaro. Isso é um safado mesmo. Inclusive, essa arquitetura criminosa foi montada dentro do governo Bolsonaro, no período, inclusive, que o senador era ministro da Justiça. Dia 11 de abril de 2019, foi instituído o grupo de trabalho do Ministério Público Federal para apurar as fraudes da Previdência. E não foi feito nada. As investigações da Polícia Federal foram arquivadas. Ele nem vermelho não fica. E hoje, essa operação da Polícia Federal, por uma iniciativa do governo do presidente Lula, da CGU e da Polícia Federal, nós começamos a prender os autores intelectuais dessa fraude montada dentro do governo Bolsonaro e que nós vamos levar nas últimas consequências para chegar nos autores intelectuais e saber aonde esse dinheiro foi parar. O dinheiro roubado por esse esquema criminoso montado no governo Bolsonaro está sendo devolvido para os aposentados. Já são 3,2 bilhões. Cara, que sem vergonha. O careca do INSS, o STF acabou de liberar ele pra ele não ir depor lá, que ele não precisa ir. Aí vem um cara desse dizer que estão realmente atrás. Eles estão querendo tapar o sol com a peneira. E o irmão do Lula vai falar do irmão do Lula ou sem vergonha? Bilhões de reais, né? 3,2 milhões de pessoas que já receberam dinheiro de volta, 1.700 devolvido. Ok. Nós vamos garantir que todo esse dinheiro seja devolvido e nós vamos ser implacáveis no combate à corrupção para mostrar para o Brasil que nós devemos ter piada, o petista dizendo que vai ser implacável contra a corrupção. Lula, e é assim que nós vamos proceder. Senador Sérgio Moro, a pena de 27 anos e meio de prisão para Bolsonaro é justa ou não? Pena é exagerada, né? 27 anos retrata um pouco o pecado original que eu disse, Leandro. Primeiro, tinha que ter sido julgado em primeira instância. E tem um dado, né, que o Supremo ele acabou sendo invadido lá em 8 de janeiro e ele se sentiu também agredido, né, durante o governo Bolsonaro diversas vezes pelo próprio presidente. Então, acho que a questão emocional pesou um pouco aí na pena para a fixação em patamares tão elevados. Pesou um pouco na pena, o Moro tá sendo educado, né? Sendo educado. Pesou um pouco? Mostrar que a questão da competência não é só uma questão técnica, é uma questão também, não é melhor julgar ali
porque o tribunal se sente, de certa maneira, ali ofendido. E é claro, ninguém concorda com invasão de prédio público, mas não tem prova, né, nenhuma prova de que, de fato, aquelas pessoas, Bolsonaro ou generais, estavam por trás daqueles ataques em Rio de Janeiro. Nem faria sentido que fosse assim, porque já tinham deixado o governo. Se fossem fazer aquilo, teria sido antes dele deixar o governo. A própria questão mencionada aqui pelo deputado da bomba, não existe nenhuma prova de ligação de Bolsonaro com aquela tentativa de colocar uma bomba no aeroporto, e o indivíduo foi preso, inclusive julgado separadamente. Não foi nem julgado nesses processos, até porque não existe qualquer ligação. Agora, o PT, a gente sabe, roubou lá a Petrobras lá atrás, roubou lá no Mensalão, e agora tenta roubar a verdade em relação a essa questão do INSS. Ora, existem suspeitas fundadas, inclusive desse indivíduo que foi hoje preso, o tal do careca do INSS, que ele teria pago suborno para funcionários do INSS nomeados no governo Lula. O presidente do INSS anterior, o procurador-geral do INSS anterior, os... Não, mas na cabeça do Pimenta, do Montanha, não, isso aí não, nos petistas não. É que lá no Bolsonaro começaram a roubar, daí eles só roubaram mais por causa que já era culpa do Bolsonaro. Acho que deve ser isso. Eu tô enganado. Bom, esquerdista é meio louco, pensa qualquer coisa, né? Alta cúpula da administração, coordenador-geral de benefícios do INSS do anterior aqui, mais nomeado no governo Lula. Então, as suspeitas que existem maiores são que esse esquema floresceu e cresceu enormemente durante o governo Lula. E os funcionários suspeitos de receber suborno são nomeados pelo governo Lula. Agora, a gente precisa retomar realmente o combate à corrupção, porque ele ficou ali prejudicado, mas não dá para aceitar essa tentativa do PT, não só de roubar, mas roubar a verdade. Falar que isso começou e isso foi feito. É tão ridículo. O PT, ele pega, faz as merdas roubalheiras e quer jogar no rabo dos outros. É o que eles querem fazer. Cara, e eles não ficam nem vermelhos. Eles falam sério como se eles fossem o dono da verdade. É incrível, cara, é incrível. Por isso que muita gente se engana com esse pessoal aí. Vamos lá, Sérgio Moro, destrói esse canal. Expressivamente durante o período que eu era ministro da Justiça. Durante o período que eu fui ministro da Justiça, nós inclusive foram suspensas várias dessas associações que estavam sofrendo reclamações de aposentados porque estavam sofrendo descontos indevidos. O esquema, na verdade, cresceu enormemente durante o governo Lula, isso ninguém nega. Os números dizem isso, cresceram a conta de bilhões. E o governo Lula só reagiu quando isso aí explodiu na imprensa e não teve mais o que fazer. Agora... Sim, se não tinham deixado quietinho, tava até agora roubando do povo aí. A questão do golpe, mais uma vez, ninguém pode defender em sã consciência golpe ou ataque à nossa democracia. Mas esse processo tem uma série de falhas, o excesso contra os manifestantes, as penas, o excesso agora da fixação das penas contra o Bolsonaro e generais, e os questionamentos que cabem, sim. Houve, de fato, uma tentativa, ou ficou na esfera ali do planejamento e aquilo foi abortado. Isso não deveria também ter sido considerado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento? Por isso que é possível, sim, defender uma anistia ou uma redução significativa de penas desses envolvidos, para que a gente possa enfrentar aí os problemas que o país hoje precisa ter equacionados, né? Nós temos a dívida pública crescendo, nós temos esses juros em patamar elevadíssimo que impactam aí a saúde financeira não só do governo, mas das famílias. Tem muita coisa a ser feita. É o próprio... Bom, pessoal, então é isso. Esse é o videozinho aqui do Paulo Pimenta. Terrível, terrível, terrível. Esses caras, eles não têm vergonha na cara. Bom, pessoal, se inscreve aí, deixa o like, ajuda o canal. Vamos pra cima deles, 2026 tá aí. E vamos colocar o nosso presidente de direito, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Fui!